Bom, nós hoje temos o segundo testemunho do conjunto de 3, portanto para a semana acabaremos os testemunhos e é habitual nós tentarmos trazer sempre um antigo aluno, um alumni, como nós agora chamamos, vir cá dar conta, fazer um depoimento do seu trajeto, nomeadamente quando nesse trajeto há, digamos, um componente forte de, se quisermos, de iniciativa empresarial. Como vocês já viram nas aulas, o empreendedorismo pode ser um empreendedorismo de raiz, de criar uma empresa, mas também quem está a gerir as empresas tem uma componente empresarial, de novos negócios, de extensões, de diversificação e por aí fora. E portanto eu não vou antecipar-me ao que o António Castro vai aqui contar, mas nós temos aqui hoje um pouco disso tudo, não é? Portanto, um pouco de alguém que teve este trajeto e que também associou a isso uma vivência durante alguns anos no estrangeiro. E, portanto, eu acho que há uma componente, se quisermos, muito interessante nesta história e tem, além do mais, a outra componente que é ser alguém que surgiu daqui de dentro, que acabou o curso há 25 anos e, portanto, que vos dá também um testemunho do que é que a formação que aqui teve, muito diferente, num ambiente também bastante diferente, do que é que eventualmente lhe serviu ou não para este trajeto que teve. Eu agradeço muito, António, portanto, a disponibilidade. Já ficou, vocês não estarão cá, espero eu, se não para o ano, já ficou a ameaça de que virá a Susana, a mulher do António, que também é a nossa antiga aluna, contar a história dela, que também é muito interessante, mas hoje temos, eu ainda desafiei que viesse o casal, mas alguém tinha que trabalhar, não é? E a Susana não pôde vir. E, portanto, vamos fazer, a organização vai ser habitual, portanto, uma parte mais expositiva, mas com a possibilidade de interromperem quando quiserem, e depois a segunda parte mais de perguntas e respostas. Portanto, António, são todos ouvidos e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Alberto Castro, e à Universidade por me ter convidado por hoje partilhar convosco a minha experiência, de certa forma, de 25 anos de atividade empresarial. Eu, conforme está ali o nome, António Castro, sou de Espinho, tenho 48 anos, sou casado, a minha esposa Susana, portanto, também estudou aqui, sou antigo alumni, fiz 25 anos agora em 2019 finalizamos o curso e foi muito bom ter estado aqui, passado 25 anos e rever as caras dos amigos que entretanto fizemos durante os 5 anos, na altura, que tivemos aqui juntos. Tenho 2 filhos que estão ambos também a estudar agora no estrangeiro. E hoje vou partilhar convosco a minha história. Eu nasci, digamos, cresci e vivi no seio de uma família de empresa familiar. O negócio dos meus pais, que já vem dos meus avós, está ligado à iluminação festiva, decorativa, de festas, feiras, romarias e iluminações de Natal. Certamente já todos viram as iluminações de Natal, sobretudo nesta altura que estamos a chegar a ela, pendurada por esse país fora e não só por esse mundo. A empresa chama-se Castros Iluminações e é de Espinho. Em pequeno, durante o verão, eu ia brincar, digamos, para a empresa, escutava o pai e a avó, que era a segunda e a terceira geração, a falar lá em casa.
Portanto, no verão ia trabalhar com os colaboradores, ia para as festas, para mim era uma festa, não é? Brincar, aquilo era mais brincadeira do que, de certa forma, trabalho. Mas lá aprendi a pôr as lâmpadas, a tarrachar as lâmpadas, e andava de um lado para o outro e ia conhecendo alguns dos clientes por esse país fora. Isso, naturalmente, quando chegou ao 9º ano, quando foi a tomada de decisão, ora bem, o que é ser, não é? Todos nós, se calhar, já passamos por aí e alguns de vocês ainda hoje continuam com essa questão, o que é que nós vamos ser no futuro? Eu, naturalmente, fui para a área de Economia, no 9º ano, e no 10º ano fiz o curso técnico operacional de Informática de Gestão. Estamos nos anos 80, 86, no Colégio Carvalhos, e de facto eu hoje digo que era quase visionário em 86 estar a aprender, e andei a aprender BASIC, Pascal, linguagem C e outras linguagens de programação, base de dados. Era uma fase ainda muito embrionária. Hoje em dia eu vejo que as pessoas estão com os seus computadores, na altura não havia nada disto. Portanto, estávamos a começar a programar e, sobretudo, o quão foi importante para a gestão a informática. Aliás, parece-me, e gostaria de partilhar convosco, como o professor Alberto Castro disse há bocadinho, eu estive a viver no estrangeiro nos últimos 4 anos com a família, e estive a viver nos Emirados Árabes Unidos, no Dubai. E aqui há coisa de cerca de 2 anos, o Sheikh Mohammed, que é o ruler do Dubai, vice-primeiro-ministro do país dos Emirados Árabes Unidos, dizia ele, uma visão dele, um pensamento dele. No prazo de 5 anos, iliteracia não é saber ler ou não saber escrever. Iliteracia é não saber coding. E eu fiquei a refletir naquilo. É lógico que é um pensamento do Sheikh Mohammed. Mas a verdade é fui logo perguntar aos meus filhos se eles estavam a aprender coding na escola, não é? E de facto, vocês hoje, com as aplicações, com as tecnologias existentes, de facto é muito importante, eu diria, a minha opinião também, o saber coding, porque isso pode-vos ajudar no futuro. Ora bem, a universidade, vim em 89, decidi pela Católica, a Universidade Católica, onde estamos hoje. Por acaso este edifício aqui, esta parte existia, a parte de baixo, não esta sala. Que excelente escolha que fiz, graças a Deus, tive também a orientação dos pais e de pessoas amigas. Porquê uma excelente escolha que fiz? Vim para uma escola que era gerida com pessoas com visão. Tinha um excelente corpo docente. Porquê que eu digo excelente corpo docente? Pessoas com muita experiência académica, não tão só a nível nacional como a nível internacional, e pessoas com uma experiência empresarial muito grande, trabalhando em grandes empresas nacionais e multinacionais. E essa experiência, trazida para dentro da sala de aula, deu-nos, se calhar, algo parecido com o que eu estou aqui a fazer hoje, que é partilhar convosco a vossa experiência. Agora, imaginem, eu não tenho formação na área da educação, imaginem um professor a tentar passar essa experiência, juntar, digamos, o seu conhecimento na área da educação com o seu conhecimento da área da vida empresarial. E eu acho que foi um must. Depois, para além disso, a própria escola, como estava gerida com pessoas que pensavam para a frente, pensavam com visão, os métodos de ensino, na altura, há 25 anos atrás, nós já fazíamos trabalhos de grupo. Tínhamos uma sala ali com velhinhos Macintosh à disponibilidade dos alunos para nós trabalharmos. Era fomentado, para além dos trabalhos em grupo, trabalhar em Word, Excel, coisas que vocês hoje podem dizer, mas isso é o nosso dia-a-dia, é básico. Está bem, mas há 25 anos atrás não era assim tão básico. Não todas as escolas tinham. Fazíamos análises de mercado. A nossa, entre aspas, escolas, por exemplo, Faculdade de Economia, o programa era diferente, o nosso era muito mais prático. Uma outra coisa que também tivemos a graça de partilhar a sala de aula, provavelmente vocês também, mas com colegas,
filhos de empresários, que criou uma network muito interessante em termos de relações sociais. E daqui a um bocadinho eu já vou falar sobre isso, o que é isso da network e do quão é importante nós rodearmos das pessoas que têm a mesma forma de pensar, usando um termo em inglês, o mesmo mindset, que procuram as mesmas coisas. Isso foi muito importante, não por uma questão de repara, isto do network não é uma questão de nós termos colegas que são filhos do senhor A ou do senhor B, é uma questão de interesse e não de ser interesseiro. Porque esse tipo de pessoas têm conhecimento e têm know-how que, partilhando, permite-nos depois nós crescermos todos juntos. O facto também de ter alguns pais que eram empresários, tinham as empresas que abriram as portas para nós visitarmos. Essa união, ou esta relação da prática com a teoria foi muito importante. Daí que eu diga que foi uma excelente escolha. Lá em 94, passados 5 anos, lá terminei o curso, em setembro. E no dia seguinte pensei que ia de férias, mas não. Fui logo para trabalhar para a empresa. O meu pai anda a trabalhar que eu preciso de ti. Portanto, comecei em 94, entrei na empresa familiar. O pai, havia a segunda e a terceira geração, o pai e a avó. O pai era a pessoa que estava à frente. Portanto, a empresa não tinha, em termos de estrutura, eu era o único licenciado. Havia uma grande expectativa daquilo que eu poderia trazer e eu com uma grande expectativa daquilo que iria aprender. Portanto, o PRAI foi-me ensinando aquilo da vida prática, conhecer os clientes, conhecer a parte operacional. Algumas das coisas já conhecia, mas numa vertente mais, entre aspas, lúdica, mas agora numa vertente mais a sério, de responsabilidade. Se até então eu ia lá um bocadinho brincar no verão, agora era responsabilidade, sendo que, entre aspas, era o filho do patrão e tinha também que demonstrar alguma coisa. Neste período da universidade, tenho que partilhar convosco, que hoje considero ter sido também muito importante. Tive a oportunidade de viajar muito. E o viajar traz experiências muito enriquecedoras. O conhecimento de novas pessoas, novas formas de pensar, conhecer novos modelos de negócio, perder o receio de falar em outras línguas, de comunicar com outras pessoas. E isso permitiu o seguinte, eu entrei, conforme disse, em 94 na empresa, em 96 abrimos um escritório em Barcelona. Fruto de quê? Fruto dessa minha à vontade e não receio de ir para o estrangeiro. Na altura, a empresa era líder de mercado, não tínhamos mais por onde crescer em Portugal, porque o nosso principal cliente era o setor público, as câmaras municipais. Como tal, tínhamos que crescer para o estrangeiro. O nosso produto era um produto e a empresa tinha-se posicionado em termos tecnológicos bastante à frente da concorrência, ao ponto de nós chegamos à Espanha e os produtos que nós utilizávamos já na altura eram as microlâmpadas de baixo consumo. Em Espanha ainda utilizavam as lâmpadas de 25 watts que tinham consumos muito elevados e isso tinha uma implicação na fatura energética paga pelas municipalidades. Quando nós fomos para Barcelona e tivemos reuniões com o município, foi quase logo feito e participamos o normativo municipal que, no prazo de 2, 3 anos, não se poderia usar mais, eles chamavam-lhe as bombilhas, as lâmpadas de 25 watts, porque aquilo tinha um consumo muito elevado. Estávamos no final, digamos, do século. Naquela altura, o ano 2000, era o fim do século, era o novo milénio. Portanto, isto em termos de marketing e para a área de negócio em que nós estamos, iluminação, decoração no fim de ano, tínhamos muita procura. Em Espanha, inclusive, estávamos a ter muita procura. O que aconteceu? Fomos confrontados, eu fui confrontado de que a empresa não estava preparada para o crescimento.
não estava preparada para o crescimento orgânico. O modelo de negócio que estava a usar não conseguia dar resposta. E na altura, naturalmente, o pai continuava a ser o líder da empresa, tomou a decisão de nós retirarmos de Barcelona. E eu hoje digo e partilho convosco, acho que não foi uma boa decisão. Mas foi a altura, foi a decisão que se tomou. Porquê é que foi? Se foi por medo, se foi por outras razões, a refletir. Já partilho algumas ideias convosco. Portanto, o ano 2000 regressamos e o que é que eu avaliei? Avaliei que, de facto, a empresa para crescer tinha que começar a deixar de estar na cabeça de só algumas pessoas, na cabeça do meu pai, na cabeça do chefe de equipa que sabia montar no exterior, pôr as lâmpadazinhas ou as estruturas de iluminação no ar, ou montar, digamos, as árvores. Isso aquilo estava na cabeça das pessoas, não havia um normativo. Eu, se quisesse crescer o negócio e quisesse explicar a alguém, eu tinha que passar aquilo a escrito para criar sistemas. Não sei, penso que existe alguma cadeira nesse sentido. Criar sistemas. Escrever para que o negócio, para que eu possa crescer e no futuro, eu como empresário, não seja eu trabalho o negócio e não eu esteja a trabalhar no negócio. O que é isso, estar a trabalhar no negócio ou trabalhar o negócio? Eu estar a trabalhar no negócio é eu ser empresário, é ser empregado de mim próprio. Eu vou no dia-a-dia para a empresa e vou fazer, ora bem, deixa ver o que é que tem que ser feito hoje. Tem que se pagar ao banco, vamos realizar tarefas. Eu trabalhar o negócio é eu pensar visão. Eu daqui a 5 anos quero estar aonde? As minhas vendas estão a ser em que sentido? Que análise de mercado é que eu tenho? Que tipo de clientes é que eu tenho? Que target de clientes eu preciso de atingir? Qual é a perspectiva de eu daqui a 10 anos quero me reformar ou não quero? Que volume de negócios quero ter? Quero estar presente em quantos países? E isso sim é trabalhar o negócio, é para se pensar estrategicamente. Na altura, voltando atrás, na altura a empresa não tinha sistemas. Então o que é que nós decidimos? Decidimos contratar pessoal qualificado para trabalhar e para começar a gerir, a tomar tempos de montagem. Para quê? Para nós controlarmos, porque aquilo que não se se a gente não medirmos, não testarmos e não medirmos e não definirmos o que é necessário fazer, depois não conseguimos tomar decisões. Portanto, o que é que eu precisava? Eu precisava de saber, para montar uma peça lá em cima, quais são as tarefas que há? É preciso comprar, é preciso um funcionário para levar a peça lá, é preciso uma grua para levantar, é preciso um indivíduo para amarrar, é preciso compreender todos estes passinhos todos, medir isto tudo, quantificar, demora-me X minutos, então a partir dali eu consigo dizer, eu quando vou fazer um orçamento para uma festa demora, então como é que eu posso melhorar a eficiência destas instalações? Então começamos a trabalhar, contratamos pessoas qualificadas para trabalhar nessa área. Hoje o termo é o Chief Operations Officer, o COO, não é? Na altura encontramos uma pessoa da área da engenharia que nos veio ajudar. E ao mesmo tempo começamos com o sistema da gestão da qualidade. A gestão da qualidade devia-nos ajudar o quê? Como eu era o único licenciado e como a empresa não tinha uma equipa preparada era necessário nós fazermos o outsourcing de, digamos, capacidade para nos ajudar a preparar todos estes sistemas. E, de facto, através do ISQ, nós subcontratamos e começamos a trabalhar, então, fazer o processo de sistema de gestão da qualidade. O sistema de gestão da qualidade veio ajudar, não necessariamente para ter a bandeira, mas, sobretudo, o objetivo era termos descrito tudo aquilo que era necessário fazer para sermos ótimos, para sermos os melhores do mundo. E é isso que uma das coisas que vocês têm que ter em mente se querem ser empresários é vocês têm que pensar, eu quero ser o melhor do mundo disto. Não vou ser mais um, porque se for mais um, há muitos mais uns. Vocês para serem, têm que definir coisas altas, têm que definir, eu vou ser o melhor do mundo nesta área. Estávamos então no ano 2004, mais uma evolução. Portanto,
Começamos a estruturar a empresa em termos operacionais, mais uma evolução tecnológica. Chegou à nossa área de negócio os LEDs. Isso criou-nos naturalmente uma vantagem competitiva perante a concorrência. Se antes estávamos com as microlâmpadas, agora tínhamos os LEDs, portanto, mais uma vantagem competitiva. Isso permitiu-nos andar mais para a frente um bocadinho e eu, em 2005, todos os anos fazíamos isso, no fim do ano, na altura do Natal, íamos visitar algumas cidades europeias, nomeadamente capitais europeias, para termos o benchmark. O que é que estava a fazer? Como é que está o mundo a evoluir na área das iluminações? Que é para eu ver onde é que me posiciono, onde é que eu estou. Estou, de facto, a querer esta ambição de ser o melhor do mundo ou não? E estava em Londres, estava a avaliar o que estava lá feito e comentava com a esposa, nós aqui temos oportunidade. E íamos a caminhar e passa-se em frente a um edifício e dizia assim na porta, Regent Street Association. E disse, Susana, eu acho que estes aqui é que são os promotores e os que organizam as iluminações de Natal aqui em Londres, na Regent Street. E a Susana, que é ainda mais empreendedora que eu, diz assim, então porquê é que não entras? E eu disse, tens razão. Abri a porta, bati, toquei a campainha, subi. Subi e olha, eu gostava de falar com alguém relacionado com as iluminações de Natal. Os ingleses são bastante simpáticos. E, sim senhora, faz favor. Apresentei-me, olha, o meu nome é António, tenho esta empresa, somos de Portugal e fazemos iluminações. Mas aonde? Em Lisboa, no Porto, porque nós não tínhamos experiência internacional. Já fizemos em Barcelona. Por acaso tínhamos feito também qualquer coisa no Chipre, em Nicósia. E, sim senhora. E a senhora ficou lá com o meu cartão. A verdade é passado umas semanas, mesmo naquele mês de janeiro, portanto, estávamos em 2006, telefonaram-me para convocar para uma reunião. Lá fui eu, digamos, com umas fotografias e com os trabalhos o portfólio que tínhamos, e fui escutar aquilo que os senhores queriam. Quando chego à reunião, estava não tão só a associação do Regent Street, como estava Oxford Street Association. Portanto, eles chamaram os outros comerciantes para também estarem presentes na reunião. E só por si só eu já fiquei contente. Disse, bem, ótimo, isto é 2 em 1. E a verdade é esta, desde 2006 até aos dias de hoje, nós temos vindo a trabalhar com Londres. Foi o processo de internalização de Inglaterra. E como é que nós fazemos? Começou assim, mas o modelo que nós fazemos é através de parcerias. Nós fazemos todo o desenvolvimento de design e de produção em Portugal e depois a montagem é com equipas mistas, 2 ou 3 supervisores portugueses e com equipas locais. Portanto, fazemos a integração. No mercado francês, que também começou em 2006, a situação foi idêntica, sendo que visitei feiras, bati diretamente à porta, mas aí não tinha tanto sucesso, porque o mercado francês mais fechado, mais protecionista. Mas a verdade é que nós conseguíamos distinguir, e não foi por acaso que não foi em 2006, mas em 2007 recebo uma chamada da Câmara de Nice, no sul da França, Côte d'Azur, para irmos lá para uma reunião. E a partir daí começamos a trabalhar com Nice. O nosso objetivo era, nós queríamos estar, a nossa visão, queríamos estar nas principais capitais do mundo. Estávamos em Londres, queríamos Paris, queríamos Mónaco e depois, naturalmente, queríamos ir a Nova Iorque e queríamos ir a outros locais. Já tínhamos começado, seria excelente. Começamos em Nice, ali ao lado do Mónaco. Correu tão bem que começamos com 20 ou 30 mil euros, passados uns anos já eram umas centenas. E em 2012, salvo erro, ganhamos, só aqui, fomos abertura de jornal, aqui são algumas imagens. Fomos abertura do telejornal francês
como as melhores iluminações do mundo. Bem, é lógico que nós ficamos contentes, o cliente ainda mais, não é? Com esta bola que fizemos. Portanto, o processo de internacionalização estava a correr bem, mas há aqui um momento de 2009, 2010, em que, seguramente já ouviram escutar, tivemos uma crise mundial. Uma crise mundial e o nosso país não fugiu à mesma. 80% do volume de negócio da empresa estava concentrado no mercado nacional, sobretudo os nossos principais clientes, setor público. 20% no mercado internacional. Em 2009, 2010, reparem, em 2 anos nós perdemos 75% do mercado nacional, em termos de volume. Ou seja, fomos quase para zero. Quer dizer que isto obrigou a tomada de medidas drásticas e tomada de decisões difíceis e rápidas. Tínhamos uma estrutura, o que é que íamos fazer à estrutura? Vamos deitar a estrutura fora, continuamos. Tínhamos pessoas que já trabalhavam connosco há muitos anos e não era uma questão apenas de estarem há muitos anos, é sobretudo pela qualidade das pessoas e uma das razões que nós como empresários temos de ser, há aqui um aspecto social muito importante, é que nós temos a responsabilidade de muitas famílias e no nosso caso eram perto de 100 famílias, tínhamos 100 pessoas a trabalhar, 100 famílias. Portanto, a responsabilidade social de ser empresário também tem, só por si só já é um bom propósito. Tomamos decisões, vamos continuar o processo de internacionalização, vamos avançar e vamos falar com as pessoas de forma a que estarmos todos juntos neste projeto. Não vai ser fácil não, já começamos, mas vamos acelerar. Como é que o aceleramos? Definimos, ok, nós estávamos concentrados em termos de diversificação, nós estávamos concentrados no mercado português, quer dizer que se o mercado teve um problema, nós ficamos com problemas. Então nós decidimos, ok, nós temos que fazer dispersão geográfica de forma a que, se um mercado tiver problemas, nós podemos compensar noutro. E depois também temos que dispersar em termos de tipologia de cliente. Então escolhemos 3 mercados. Escolhemos o mercado africano, porque na altura Angola, que, portanto está ligado a Portugal, ajudou bastante Portugal, não só na nossa área, como também noutras áreas de negócio, na área da construção. Fomos para o Brasil e decidimos ir para o Médio Oriente. Começando pelo Brasil. Porquê que fomos para o Brasil? Razões de língua, povo que gosta muito de festa, portanto havia algumas semelhanças com a nossa forma de estar e de celebrar. Abrimos a empresa em 2011, a Castos Brasil, e começamos a trabalhar. Verificamos logo que muitas barreiras à entrada. O Brasil é preciso ter um curso superior e com mestrado só para perceber a política fiscal daquele país. Só em termos daquilo de... Reparem, vocês se quiserem transportar um caminhão do Nordeste, de Natal ou do Fortaleza para São Paulo, que fica lá no Sul, tem que atravessar não sei quantos estados. Vocês sabiam que por cada estado tem que se pagar imposto? Quer dizer, aquilo é preciso ter um algoritmo só para perceber e fazer o cálculo de tudo aquilo que nós temos que pagar e como é que vamos quantificar o preço para o cliente final. Portanto, a localização onde nós estamos... Nós tínhamos pensado, ok, nós estamos no Nordeste e a partir do Nordeste pensamos numa lógica europeia. Nós a partir do Nordeste nós chegamos a tudo. Isto é, nós estamos em Portugal e a partir de Portugal chegamos até ao Norte da Europa, todos os países da União Europeia. No caso do Brasil, como é uma federação, é diferente. Provavelmente os Estados Unidos terá similar, mas eu não tinha conhecimento disso. E então, como federação, aquilo está organizado de uma forma diferente, e não porque o meu conhecimento era da União Europeia. Para além de que depois uma das barreiras à entrada que o Brasil se protege muito é, em termos de impostos, os produtos à entrada normalmente são taxados quase no dobro, isto é, se a gente vende uma coisa por 100, aquilo chega ao cliente final no mínimo a preço de custo a 200, só 100, quase 80% a 100% de imposto. E a gente pode pensar assim, e foi o que eu pensei, está bem, eu não faço a produção em Portugal, eu deslocalizo a produção para o Brasil, mas
todo o meu know-how eu não quero transferir neste momento, porque estou a começar a empresa, vou continuar com as equipas existentes em Portugal em termos de design, porque nós fazíamos o desenvolvimento, o design e o desenvolvimento, e então envio apenas o fatura do desenvolvimento. Mas até, digamos, a propriedade intelectual paga imposto. Portanto, nós queríamos faturar para o Brasil e aquilo era sempre taxado. A verdade é que depois também o Brasil acabou por, em 2014, passados 3 anos, decidimos sair. Porque era muito complexo fazer trabalho lá, para além de que muitos amigos e pessoas diziam, não vais para o Brasil, aquilo é complexo, eles não gostam dos portugueses. Eles são muito sorridentes, é tudo bom, vai tudo acontecer, mas a verdade é que no fim nada acontece. Nada acontece. O Brasil é muito difícil fazer negócio, a não ser, digamos, os próprios brasileiros entre eles. Regressamos, portanto, ao Brasil. Essa foi a minha experiência com o Brasil e a América do Sul. África, conforme disse, tivemos Angola e alguns países da África francófona. A Costa do Marfim, o Senegal e o Gabão. África, atendendo ao risco e à instabilidade política e ao risco financeiro, a opção foi vamos e vimos, isto é, nós temos, como não temos trabalho em Portugal, as equipas que estão cá, vamos usá-las e elas próprias. Falamos com eles estiveram disponíveis e só iam 15 dias ou um mês trabalhar para a África e depois regressavam. Portanto, como eram eventos, festas de fim de ano, festas de Natal, ou mesmo festas do dia da independência ou do dia nacional, portanto, era uma situação muito curta, não era, por exemplo, como fazer uma construção civil, uma ponte, um prédio em que está 2, 3 anos deslocado. Portanto, eram situações, períodos, deslocações curtas. E o modelo de negócio foi esse. Com a África, o que aconteceu foi que correu muito bem. Por exemplo, tivemos uma experiência fantástica com Abidjan, na Costa do Marfim. Abidjan tinha acabado a Guerra Civil e a Presidência da República tinha constituído um comitê para promover o entendimento entre as duas fações, porque há sempre fações e muitas vezes próprias famílias, que um era a favor de uma pessoa, o outro era a favor de outra, e havia ali um sentimento de prolongamento da luta. Da luta não era armada, mas continuava ali uma luta ideológica. E o que é que aconteceu? De facto, a Luz conseguiu ultrapassar e trazer à união o povo, uma cidade, pelo facto de, quando se acendeu as luzes, as pessoas ficaram tão satisfeitas por ver o belo, a força que a luz dá, a energia que a luz trouxe, que as pessoas andavam a saltar na rua, andavam agarradas uns aos outros, andavam a dançar na rua. Havia zonas quase que, muitas vezes eu dizia, isto quase que nem tem iluminação pública, mas não interessa. Lá arranjamos solução para pôr luz. A verdade é que criamos uma alegria tão grande que o Presidente da República disse, vocês conseguiram, com hoje acender as luzes e com muito menos dinheiro, fazer aquilo que eu andava há 3 ou 4 anos a tentar com este comitê que foi constituído e a gastar um sem número de dinheiro em marketing, publicidade, mensagens e não sei o que mais, conseguiram unir o povo. O outro local geográfico que nós decidimos avançar por razões foi o Médio Oriente, fomos para os Emirados Árabes Unidos. Quais foram as razões? Ricos, com capacidade financeira, gostam de luz, o povo árabe gosta muito de festejar, e iria permitir quebrar sazonalidade, uma vez que estava tudo concentrado no final do ano, e o quebrar a sazonalidade seria muito importante para nós, ter festas fora, digamos, do período de Natal ou do fim de ano. Lamentavelmente não correu bem, porque o dia 2 de dezembro, que é o dia nacional, portanto, fica mesmo no período em que nós aqui já estamos, digamos, na nossa época de pico.
Como é que aconteceu? Foi mais ou menos assim. Também fui numa das minhas visitas, em 2010, fui visitar, havia um festival que chamava-se Dubai Shopping Festival, que acontece em janeiro. Fui visitar, fui ver o que se fazia, verifiquei que havia oportunidade para nós, fui ter com o governo do Dubai Turismo, apresentei-me, deixei um cartão, eles ficaram interessados. Passados uns dias, ligaram-me da Emaar, que era uma empresa a empresa que foi a promotora e que construiu o Burj Khalifa, que ainda hoje tem o título do prédio mais alto do mundo. E depois eles tinham visto uma imagem que eu tenho aqui, que nós tínhamos feito em Londres. Aqui para cá são as imagens do Dubai. Por acaso não está aqui. Estas são as de Londres. E eles tinham visto um trabalho que nós tínhamos feito em Londres, portanto isso ajudou-nos muito e abriu-nos as portas. O facto de termos reconhecimento de trabalhos no estrangeiro. E começamos logo por fazer a avenida, que são 3,5 km, 450 palmeiras, à volta do Burj Khalifa. Ainda hoje, se alguém tiver a oportunidade de visitar o Dubai, ainda hoje poderá ver estas luzes, estas canas de luz, ainda hoje estão lá porque tornou-se um ícone também do Dubai. Como tal, abrimos naturalmente a empresa no Dubai e até 2014 tive 2 general managers, mas o negócio não andava. Eu ia lá de vez em quando, mas as coisas não estavam a acontecer para aquilo que eu achava que podia ser. Então, em 2015, decidi mudar-me para o Dubai. Propus à administração da empresa que eu estava disponível para mudar, chegamos a acordo, eu fui para o Dubai e fui, digamos, gerir a Castros Middle East, porque sentia que o seguinte: a estrutura de decisão do povo árabe é muito piramidal. É o sheik, depois é a família do sheik e não sei o quê, não sei, por ali abaixo. E eu entendia e sentia que para falar, quando o meu general manager ia falar com alguém que tomasse a decisão, como aquilo era muito piramidal, muitas vezes o middle management tomava a decisão, mas depois, quando o de cima sabia alguma coisa, quanto mais, até podia estar uma decisão bem tomada, mas só para ele dizer que tomou parte, era capaz até de dizer que não. Dizer, não, isto não devia ser azul, devia ser vermelho, mesmo que o azul fosse melhor. Portanto, é um processo que o processo de decisão no Dubai e nos países árabes é muito complexo, por causa desta forma deles analisarem, piramidal, esta forma deles tomarem a decisão. E então o que eu senti foi que o meu general manager só conseguia falar com o middle management, porque para cima ninguém já dava-lhe atenção. Então foi por isso que eu fui para lá e comecei então a falar com sheiks, com pessoas que já estavam mais acima no Dubai Turismo, presidentes da Dubai Parks e por aí fora. E começamos a ter sucesso, começamos de facto a ter sucesso e a empresa começou a crescer aos poucos e poucos. E portanto, e até hoje, em 2019, eu decidi que seria melhor sair da Castros, porque tinha uma visão diferente do resto da administração e, como tal, decidi, digamos, voltar por minha conta, como estava aqui há coisa de 25 anos, quando estava sentado aí desse lado. Decidi então montar a minha empresa, regressei a Portugal com a esposa, os filhos estão a estudar, um está em Itália, o outro está em Inglaterra, um está a estudar gestão, o outro está a estudar engenharia mecânica. O processo de aprendizagem e o processo de... O que é que surgiu de positivo desta nossa ida para o Dubai foi muito enriquecedor, a diversos níveis, conhecer novas formas de pensar. Eu estava em contacto diariamente com um sem número diferente de nacionalidades. O Dubai, ou os Emirados Árabes Unidos, têm cerca de 10 milhões de pessoas.
apenas 18% da população são locais, são 18%, isto é, 1.800.000 pessoas. No Dubai, por exemplo, a população, dados de 2017, 3.300.000 pessoas. Apenas 300.000 eram locais. Portanto, o que é admirável aqui? Era a capacidade, ou o que é enriquecedor? Era todos os dias eu tinha que falar com pessoas, tanto falava com pessoas da América do Sul, como da Austrália, como da África do Sul, como da Europa, como da Síria, como do Egito. E este intercâmbio de experiências, formas de falar, formas de agir, formas de pensar. Por exemplo, a Susana, a minha esposa, estava a dar aulas a uma menina de português que era indiana. Os indianos, como vocês sabem, são muitos. Um país que são 1,2 bilhões ou qualquer coisa. O espírito e a forma de ver o mundo é completamente diferente de nós que somos 10 milhões. Nós portugueses. E então a Susana disse assim, que bom, vai ter hoje a menina não pode ir à prova, não pode ter aula, porque ela hoje vai ter uma prova de piscina, de natação ou qualquer coisa. E a Susana, que bom, sim senhora, a falar com a mãe. Sim senhora, deixe que eu desejo o melhor e que o mais importante é participar. E a senhora desligou e passado um minuto liga à Susana e era assim, Susana, eu peço desculpa, mas eu estou tão envergonhada. Então porquê? Olha, sabe, é que eu tinha acabado de dizer à minha filha, olha, tu, quando aquilo tocar lá a sineta, tu atira-te à água e tu nem que bebas a água toda, tu tens que ganhar. E a Susana disse que o mais importante é participar. Reparem, vejam a diferença de culturas que existe neste mundo e a forma de pensar de pessoas diferentes. Reparem, quando estamos lá fora, na vida, como o caso do Dubai, porque é que eu fui para o Dubai e a experiência é enriquecedora? Reparem, estamos no Dubai e eles querem os melhores, têm capacidade financeira. Para além deles serem tão poucos, tem muita gente a oferecer-lhes bens, produtos, serviços. E as pessoas que lá estão querem oferecer o melhor. Portanto, o nível de competitividade é enorme. E o mundo cada vez está mais assim, porque o conhecimento está à mercê de todos. Na altura dos nossos avós, bisavós, se calhar era tudo muito... Hoje em dia está tudo à distância de um clique. A competitividade é muito grande. Portanto, nós temos que estar preparados e perceber um bocadinho o que é que existe por este mundo fora e não estarmos aqui, digamos, dentro da nossa redoma e pensar, não, isto vai correr sempre tudo bem, porque nem sempre corre tão bem. Eu gostava de partilhar agora aqui umas reflexões convosco, ou aprendizagens que tirei. Não sei se alguém quer fazer alguma questão, entretanto. Vá lá, está tudo tranquilo. Não quero, não interessa. Bem. Explicar o que é que está a fazer agora. Isso passou eu queria mostrar aqui um vídeo. Bem, onde é que está? Deixa eu ver. Ok. Portanto, eu montei a minha empresa, e a empresa naturalmente ligada à área da iluminação, à área de iluminação interativa, porque eu acho que o criar emoções com as pessoas é fundamental. Há diversas realizações por este mundo fora, com as quais eu me identifico. Portanto, a parte da arte, a parte da luz, apenas de uma situação de contemplação, começa a não ter, digamos, grande aceitação, porque as pessoas passam, olham, está visto. Hoje em dia estamos num mundo de tecnologia e eu sinto que é necessário criar uma interação, uma imersividade. As pessoas têm que comunicar com a luz e a luz com as pessoas. Eu gostava de partilhar uma ideia que estou a desenvolver, chama-se The Singing Tree. Eu penso que vai passar aqui por cima, não vai? Isto chama-se Singing Tree. A iluminação, os LEDs,
tem sistema de algoritmo de inteligência artificial em que consegue reconhecer os sons e fazer uma reação instantânea e imediata dos sons que está a escutar nas luzes. Podemos fazer coros de Natal, podemos pôr pessoas a tocar instrumentos. Podemos controlar, por exemplo, as emoções aqui nesta sala em função do som. Se começarmos a falar mais alto, pode-se criar o algoritmo das luzes interagirem connosco. Eu já tive a oportunidade também de ver esta reação ao vivo e é de facto interessante. A certa altura os miúdos agarravam as luzes e tentavam falar para a luz, a ver se aquilo tinha uma reação como se fosse um microfone. Em termos de aprendizagens. Já temos aqui. Eu tenho uma pequena questão. Eu chamo-me Manel. Eu tenho uma pequena questão que é qual foi o aspecto mais difícil a apresentar a empresa lá fora e qual foi a cidade mais difícil à parte do Brasil para implementar a empresa, o projeto? Talvez o mais difícil seja em França, atendendo que existe concorrência. No Dubai acabou por correr bem porque nós tínhamos já o portfólio do trabalho feito em Londres e como os ingleses, isto é, os emiratis, olham para os ingleses como um deus, ou pessoas que eles admiram muito. E se nós fizemos em Inglaterra, então era porque conseguíamos fazer também lá. Um dos aspectos de maior dificuldade é muitas vezes, por exemplo, quando fui à Inglaterra, mas Portugal, e eles sabem que é Portugal, mas Portugal é quê? Marrocos, não é? Portanto, não havia o reconhecimento de como é que em Portugal se consegue fazer trabalho desta qualidade. Portanto, vem Portugal ou o sul da Europa como países, eventualmente, que não tinham determinada qualidade. Portanto, e quando viam a qualidade, diziam assim, afinal, eles fazem coisas boas. Portanto, o Dubai é dos mais exigentes, porque é um cliente que sabe o que quer, e muitas vezes, isto é, ele sabe e não sabe, ele quer muito bom, não é? E quer muito barato. O processo de decisão é muito difícil, porque o Emirati não te diz que não. A primeira coisa que tu fazes quando tens uma reunião, eles são muito afáveis. Quase que te convidam para estarmos presentes no palácio deles, vai jantar, um jantar fenomenal, uma coisa, como se diz, das Arábias. Não é? E tu dizes, isto está feito, está meio caminho andado. Não está. Não está porque eles são simpáticos, gostam de receber bem, quero que te falas bem, mas daí até o negócio se concretizar vai um longo processo. O processo de tomada de decisão é muito longo. E depois eles muitas vezes adoram negociar, andam ali a regatear. Quando de vez em quando estamos a falar que, imagina, um projeto de 100 mil euros, o homem está ali, negocia para nos tirar 5 ou 6 ou 7 ou 8 mil euros. Uma coisa brutal. Andas ali até à última da hora, para depois ele dizer que sim, e depois vai pagar, porque os bens já não conseguem ir de barco, porque o processo acabou, e ele vai pagar 30 mil euros para ir de avião. Portanto, ele não se importa de pagar de avião, mas o processo negocial, e ele ficou feliz porque conseguiu tirar 5 mil euros. E é super desgastante. Portanto, é uma das coisas que eu aprendi, que é no Dubai e nos Emirados, nós temos que pôr sempre uma margem. É uma coisa que nós europeus nunca pensamos nisso. Nós chegamos, nós fazemos os nossos cálculos, isto sim, pomos uma margem, digamos, normal, ok.
No Dubai tens que dizer, para além disso, tens de pôr margem de negociação, que é o desconto que vais ter que fazer. Porque se tu não o fizeres, vai entrar na tua margem da exploração. Boa tarde. Há bocado disse que quando a Castro as eliminações cheia de Barcelona, o senhor não era a favor dessa opção, mas acho que não desenvolveu o porquê. Então, era essa a minha pergunta, porquê? Na altura eu ainda era muito recente na empresa, e a empresa familiar há sempre uma pessoa, digamos, que manda na empresa. Na altura o pai era a pessoa mais importante da empresa, mais a minha avó. Eu não tinha o conhecimento e o know-how para desenvolver, e a força e a garra para desenvolver a empresa em termos de dizer assim, não, eu acho que acredito que o projeto de Barcelona e o projeto de Espanha e o projeto de internacionalização deve continuar, porque nós não tínhamos meios, não estávamos preparados operacionalmente para dar a resposta. Como é um processo produtivo de sazonalidade, o que é que acontece? Existe um pico muito grande no final do ano e mesmo que nós quiséssemos responder, não estávamos preparados para isso. Portanto, e o que eu digo é que não se devia ter saído, porque a Espanha, na altura, nós estávamos a começar e estávamos a começar bem. A empresa espanhola, hoje em dia, líder de mercado, acho que fatura à volta de 50 milhões e nós não aproveitamos isso. Nós podíamos ter crescido bastante no mercado espanhol, se tivéssemos posto uma abordagem num modelo de negócio diferente. Portanto, foi essa a situação de nós não olharmos para o modelo de negócio e dizer assim, porquê que nós não conseguimos dar resposta? Então, se a gente procurasse, de facto, a razão e a resposta ao nosso problema, provavelmente não teríamos tido necessidade de sair e sim começávamos aos poucos e poucos a encontrar a solução. E então, sim, eu acho que numa visão de crescimento, a empresa não deveria ter saído. Bom dia. Onde é que vai buscar a garra para estar sempre a inovar, sempre a ir para um sítio diferente, sempre ir a optar por um modelo de negócio novo e diferente que não sabe a correr o risco? Onde é que vai buscar essa força? Sofia. Tem o nome da minha filha, Sofia. Eu acho que tem a ver com paixão por aquilo que a gente faz, propósito, aquilo que queremos fazer. É necessário também nós lermos bastante, inspirarmos muito ao longo de toda a vida. Faço aqui uma meia-culpa. Houve um período da minha vida em que eu saí da universidade e pensei que já sabia tudo. Não sabemos. O conhecimento é uma questão que é algo que está sempre a acontecer, está sempre a crescer. Há sempre algo mais para saber. Nós não conseguimos deter o conhecimento todo, mas há sempre algo mais para saber. E eu parei. E hoje em dia acho que isso foi, nas minhas reflexões, uma das coisas que eu não devia ter parado, que era continuar a ler, continuar a procurar. Não, eu continuei a procurar, continuei a visitar as feiras, continuei a fazer o benchmark do mercado, mas devia ter sido mais crítico a mim próprio e em relação à empresa em termos do modelo de negócio. Porque é que este modelo não está a funcionar assim? Tenho que medir melhor o resultado, tenho que pensar mais estrategicamente. Houve momentos em que eu estava a trabalhar no negócio e não o negócio. Eu estava a ser empregado da empresa. Ia lá, fazia as minhas obrigações e tinha umas reflexões estratégicas de vez em quando. Não, nós como empresários, há três, digamos, considero que existem três papéis muito importantes que nós temos que vestir no dia a dia. Uma é, de facto, o ser empresário. E o que é ser empresário ou empreendedor? É nós sonharmos. Nós sonharmos alto. E alto não quer dizer que seja, digamos, sonhos cor-de-rosa e coisas que não se possam acontecer. Mas sonharmos que conseguimos fazer alguma coisa. Termos paixão por algo. Outra é sermos gestores. Porque não basta ter os sonhos. É preciso geri-los. É preciso pensar como é
como é que se vai realizar os sonhos. Daí que temos que perceber um bocadinho isso. E outro é sermos técnicos. Muitas vezes nós somos muitos bons técnicos. Muito bom contabilista, ou muito bom informático, ou muito bom cozinheiro, ou muito bom padeiro, e decidimos, agora vou ser empresário. Sou farto de trabalhar para o meu patrão, porque ele só me obriga a trabalhar às noites, eu não quero trabalhar às noites, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Então decidimos montar a nossa empresa. Mas se formos com o mindset ou com a mentalidade de que somos técnicos apenas e que não somos empreendedores, o que é que vai acontecer? Deixamos de estar empregados para a pessoa A e passamos a ser empregados de nós mesmos. Então diz, eu agora é que estou bem, eu vou trabalhar as horas que me apetece. Sim senhora, só que vai chegar a um ponto, os negócios, se formos ver, e há dados imensos nos Estados Unidos e mesmo em Portugal, das startups e PMEs e não sei o que mais, de que a taxa de mortalidade das empresas é elevada. E porquê é que elas falham? Portanto, quando nós não conseguimos incorporar e ter esta visão de... Há momentos em que temos que vestir a capa de empresário, há momentos que temos que vestir a capa de gestor, há momentos que temos que vestir a capa de técnico, e se não somos técnicos não tem problema nenhum. Temos que ter a capacidade e a visão de dizer assim, ok, técnico a gente pode subcontratar. Não é? Agora, empresário, nem empreendedor, muitas vezes nem todas as pessoas conseguem ter esta visão de crescimento. Eu quero estar ali, eu quero estar ali. E a questão, por exemplo, do gestor, eu quero abrir, eu vou abrir agora uma confeitaria ali na esquina, eu acho que tenho aqui, ganhei um dinheirinho bom, não sei o que mais, está bem. Mas olha, mas tu já me diste quantas pessoas passam lá na esquina? Sabes quantas pessoas existem, ou quantas empresas, confeitarias ou cafés existem ali à volta, ou cabeleireiros, imagine-se. Já me diste isso tudo. É preciso medir, porque sem dados nós não podemos tomar decisões. Por isso é que eu falava um bocadinho em sistemas, nós temos que criar sistemas que depois nos permitam medir, para nós podermos depois tomar decisões, porque não tem mal tomar más decisões, tem mal é não tomá-las. Não é? E depois é não medi-las. Se nós não medirmos as coisas, depois não podemos corrigir. Boa tarde. Certamente, Inácio, falou que estamos num mundo cada vez mais competitivo e estando presente em vários países. Eu peço desculpa. E falou que estamos presentes num mundo bastante competitivo e, como disse, esteve presente em vários países e provavelmente com empresas de vários países, com culturas bastante diferentes da nossa, e queria saber se acha que a cultura portuguesa nos prepara bem para esta competitividade ou não. Eu penso que a sociedade portuguesa, mas é uma opinião pessoal, fruto do que aconteceu, digamos, de 2009 para cá, em que os próprios empresários deixaram de se tornar tão cómodos. Aliás, uma das reflexões que eu tinha aqui para partilhar convosco no final de aprendizagens que tinha é que um dos nossos maiores um dos maiores inimigos que um empresário pode ter é o sucesso. Porquê que é isso? Porque quando nós estamos em sucesso, as coisas correm bem, no fim do ano recebemos os nossos prémios, recebemos os nossos salários, temos os nossos lucros e acomodamos-nos. E a sociedade portuguesa, se calhar, e há bocadinho no almoço comentávamos um bocadinho, nós temos pouco de empreendedor comparado, por exemplo, com as sociedades anglo-saxónicas ou com os americanos. Reparem, vejam que os americanos são de onde nasceu a Microsoft, a Apple e um sem número de empresas, Googles e outras coisas. Nasceram lá dos miúdos que se decidiram fazer na garagem umas experiências. Eu recordo-me lá a viver no Dubai, os meus filhos contavam que havia colegas com 17 anos que tinham empresas desde os 13, que faziam apps, aplicações. E eu era assim, mas espera aí, o pessoal lá em Portugal, os teus colegas que andam lá na escola,
O pessoal, no verão, quer ir para a praia, jogar voleibol, jogar futebol. Não, aqui é... Portanto, se calhar a cultura portuguesa estamos muito... isto há de se resolver. Se calhar, se me falares assim, acho que sim. Mas eu acho que a partir de 2009, as empresas, sobretudo os empresários, tomaram consciência de que tinham que fazer alguma coisa, porque o mercado português mingou, e não é por acaso que hoje se fala que as exportações, já tivemos, eu não sei bem, Sr. Professor, mas as exportações, temos dados em que as exportações são superiores às importações. Alguns períodos. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que as empresas portuguesas não ficaram de braços cruzados, não ficaram à espera, o que é que vamos fazer agora? Vamos fechar todas as portas? Não. E, portanto, eu acho que as empresas portuguesas hoje em dia estão mais bem preparadas para incutir uma mentalidade de que o mundo é grande e nós temos que andar de um lado para o outro. Um dos exemplos é o próprio Erasmus, em termos na área estudantil, em que hoje em dia, na minha altura, poucas pessoas iam a Erasmus. Hoje em dia, eu acho que quase todos vão em Erasmus estudar noutros países e isso é muito enriquecedor. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual é que considera ter sido o seu maior erro a nível profissional. Ter ido para a empresa quando acabei a faculdade. Em 94, quando eu terminei, no dia seguinte ingressei na empresa familiar. E eu acho que foi o principal erro. Eu devia ter entrado primeiro, devia ter trabalhado fora, numa organização em que já tivesse sistemas montados e que me obrigasse a perceber como é que as coisas funcionam, porque isso não o trabalhar na vida real, nós aqui na faculdade, por muito que se queira, não se consegue fazer. Portanto, só no dia a dia. E quando eu fui para uma empresa familiar, com culturas, tradições, resistências à mudança, não, sempre se fez assim, porque é que agora vamos fazer assado? Portanto, não é fácil, sobretudo um jovem licenciado, querer implementar. E depois, como eu disse também, eu estava a ter sucesso. A empresa estava bem, eu estava a ter um bom rendimento, as coisas corriam bem, eu nem tinha que me preocupar muito porque havia o meu superior, que era, por acaso era o meu pai, mas era o administrador, tomava as decisões as mais difíceis de ser tomadas, só mais tarde é que eu tive que começar a tomar as decisões mais difíceis. Portanto, o meu maior erro, hoje, se alterasse, seria, eu não teria ido para a empresa, teria trabalhado 3 ou 4 anos fora, no estrangeiro ou não, depende, escolhia uma empresa que eu pudesse aprender e depois, assim, regressar então ao negócio da família e tentar implementar aquilo que tinha aprendido. Boa tarde. O meu nome é Bruno. Eu gostaria de saber, no momento em que acabou a universidade e foi para a empresa familiar, como era o único licenciado, e mais tarde tinha referido que para a internacionalização o modelo de negócio não estava a deixar a empresa expandir aquilo que era necessário, a propor uma alteração àquilo que era o modelo de negócio, como é que foi? Se gerou muitos conflitos para a empresa, já que era uma empresa familiar e tinha determinados costumes? Isso, a resposta à tua pergunta depende daquilo que são as capacidades inatas de cada um. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos o conhecimento técnico e temos aquilo que depois chama-se soft skills. Portanto, há que ter características há pessoas que gostam de mandar, outros que gostam de partilhar. Aliás, há um teste que é o DISC, não sei se algum dia ouviram falar de contratação, em que há pessoas que são muitas vezes mais ligadas para pessoas, ou para sistemas ou processos. O D, por exemplo, não é o autoritário, mas é a pessoa que gosta de... E eu tinha uma questão que era, o meu pai era um D, portanto, e eu sou uma pessoa mais de diálogo. Portanto, não é fácil
conseguir-se colocares a tua ideia em prática quando tens outra pessoa e sobretudo familiar. E é uma das questões das empresas familiares, é que existe sempre... tu estás a vestir diversas fatos. Isto é, tu és dono da empresa, ao mesmo tempo és empregado da empresa e ao mesmo tempo és filho, família. Portanto, e a gestão de estes 3 papéis, em que quando é que tu tens que pôr o chapéu em que sou gestor da empresa ou dono da empresa, não é? Ou acionista. Quando é que eu tenho que pôr o papel que eu estou, digamos, gestor ou funcionário? Quando é que eu tenho que pôr o papel de família? A gestão disto não é fácil. E não te sei explicar. Mas sei que existe. E que muitas vezes não é fácil encontrar o melhor equilíbrio de como é que devemos gerir estes 3 papéis. Boa tarde. Olá, boa tarde. A minha questão é se já pensaram em algum produto ou serviço para combater um bocadinho a sazonalidade que falou. Inês. E eu penso que continua em estudo. Já se pensou, portanto, no caso da Castros, há as festas de verão. No caso da minha empresa atualmente, eu quero me focar na área da iluminação decorativa arquitetónica, por exemplo, iluminar este edifício de uma forma permanente ou, por exemplo, a Ponta Rábida de uma forma permanente, porque isso permite sair, digamos, da área dos eventos. E sendo que as iluminações de Natal tinham peso a cerca de 75% do volume de negócios, quer dizer, era um pico muito grande no ano. Portanto, essa é uma das áreas. Outra das áreas é promover instalações artísticas ao longo do ano, de caráter permanente. Outra das áreas é, eventualmente, investir em quintas de casamentos. Portanto, estas são algumas das ideias. Espero que não. Qual é o teu sobrenome? O teu apelido? Eu gostava de saber como é, a nível para otimizar custos, se cooperam com alguma empresa para levar os produtos para os sítios ou se já estão, neste caso, a encontrar maneiras, se calhar, de investir nessa área e tentar otimizar custos a partir daí, por exemplo. Tem que se avaliar, num negócio sazonal, eu diria que devemos avaliar o aspecto da subcontratação, porque se for interno da empresa é um custo que tens todos os meses. Se for uma situação em que temos picos, é preferível a subcontratação mesmo que fique mais caro, porque é assim, se tu não tiveres o trabalho, também não tens o custo. Relativamente ao crescimento da empresa, para os diversos mercados, pode-se ponderar, que era o caso que estávamos a falar da questão do Brasil, que era, então, sim senhor, em vez de eu vou deslocalizar a produção, ou no Médio Oriente, porque assim tenho, até posso fazer o outsourcing, mas faço a deslocalização de produção, em vez de produzir em Portugal, embarcar para o Dubai ou para o Brasil, que demora sempre X tempo, atendendo às decisões tardias dos clientes, então eu faço contratos ou monto uma estrutura própria, mais próximo do local, de forma a ultrapassar estas dificuldades de tempo de viagem e de custos de transporte. Por exemplo, a China, a certa altura começou, recordo-me, a China começou a perder a vantagem competitiva porque, por exemplo, na área dos têxteis, a Zara tinha aqui ao lado fornecedores que ficavam um bocadinho mais caro, mas o risco do transporte, como eles estão a trabalhar em just in time, portanto o risco do transporte, mais o tempo que demorava, mais o risco de haver defeitos de qualidade, era preferível então. Portanto, tem que ser avaliado caso a caso, em negócio a negócio.
Por isso é que é importante estar sempre a medir as coisas todas e pensar em tudo. Parece que não há mais perguntas hoje. António, ainda queria... Eu só gostava de... Posso partilhar aqui mais 2 ou 3 coisas? Duas ou três coisas, só para depois fecharmos. Uma das coisas também que queria partilhar convosco é, quando a empresa está em crescimento, nós, já vos falei de trabalhar o negócio e não no negócio, porque assim, se nós trabalharmos o negócio, nós estamos a criar uma situação em que mais cedo ou mais tarde nós podemos sair da empresa e a empresa está a funcionar. E para isso, e não precisa de nós, podemos ir de férias, podemos ir não sei aonde, ou dar-nos uma dor de barriga e a empresa não está aí, agora não está aqui o patrão, como é que se resolve isto? Portanto, é importante delegar, mas o delegar também tem o seu quê? Delegar, foi uma das coisas que eu também aprendi, não pode ser igual a abdicar. Isto é, nós temos que delegar, temos que contratar uma equipa, ou temos que procurar equipas, digamos, que tenham valores, mais que conhecimento técnico ou habilitações académicas, ou não sei o quê, mais que isso, são as características pessoais. As pessoas muitas vezes trabalham com paixão, não estão preocupadas com as suas motivações materiais, se vão ganhar mais 500 euros ao fim do mês ou não. Sabem que no longo prazo isso é o correto a fazer. E isso é o tipo de mindset que os grandes empresários querem. Querem ter pessoas para os ajudar. Já dizia, aliás, é um clichê, um quote do Steve Jobs, não é? Mais importante, a gente não contrata as pessoas para os ensinar a trabalhar. A gente contrata para eles nos ensinarem a nós. Mas, de facto, é muito importante delegar, mas não abdicar. Isto é preciso ser mentor, é preciso monitorizar, é preciso definir linhas de orientação e trabalhar em conjunto. É muito importante nós termos um propósito. Há bocadinho alguém perguntava qual era a garra, porque temos um propósito. Vou cotar aqui, Nietzsche escreveu: aquele que tem um porquê bastante forte pode suportar quase qualquer cume. Muitas vezes o nosso porquê, o porquê da existência, como é que vamos lá fazer, como é que vamos fazer? Se nós estivermos imbuídos de um porquê, o nosso propósito, se for muito forte, nós vamos encontrar a solução. Eu teria andado mais rápido hoje em dia, se me perguntassem o que é que teria feito diferente. Eu andaria mais rápido, tomava decisões mais rápido, acreditava mais. E por último, a aprendizagem deve ser contínua, também já partilhei isso, ler bastante, estudar, rodearem-se, inscreverem-se, participarem nos grupos que existem na universidade, inscrevam-se em grupos em que tenham as mesmas preferências ou preferências idênticas àquilo que vocês têm, porque a partilha de informação e de ideias, muitas vezes os empresários estão sozinhos, nós estamos no topo da organização, sobretudo nas empresas familiares e nas empresas em Portugal, no universo em Portugal, não são empresas, são PMEs, estamos sozinhos no topo da organização. Vamos falar com quem? Falamos com quem? Não é? Vamos falar com o Sr. Alberto Castro, se ele estiver disponível, não é? Muitas vezes precisamos estar encontros de empresários, as pessoas têm as mesmas dificuldades, portanto, promovam sempre isso. Foi uma das coisas que eu também aprendi e que tenho tentado promover em mim. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Não se esqueçam, aqueles que quiserem que a seguir a este intervalo, que vai ser um bocadinho 15 minutos, que haverá aqui uma reflexão sobre esta conversa. Espera aí. Há 2 ou 3 pontos que eu gostava de sublinhar naquilo que aqui foi dito. Alguns são mais macro, se quiserem, mas têm mais a ver com o país. Outros são mais micro, têm a ver com a pessoa, com a empresa.
Em relação ao país, há aqui dois ou três pontos que são interessantes porque foram comuns a muitas empresas em erros que foram cometidos. Um deles foi achar que o Brasil é um país irmão e porque fala uma língua que nós achamos que é a mesma, mas se vocês lá forem, percebem que às vezes é preciso quase tradutor. Oi. Mas, portanto, a ideia de que há uma similitude muito grande, porque a língua é a mesma, foi um erro que muitas empresas pagaram muito caro e que às vezes na brincadeira quem passa pelo Brasil, para além de todas os problemas da fiscalidade ou da legislação trabalhista, como eles também lhe chamam, há essa diferente maneira de estar, mais protecionista aos brasileiros, eventualmente mais desconfiados, que leva a que muitos digam na brincadeira que que os brasileiros nos recebem sempre de braços abertos, como ao Cristo Redentor, mas nunca os fecham, não é? Nunca nos dão o abraço que o português gosta de dar. E, portanto, isso também aconteceu em Espanha. Portanto, muitas empresas foram para a Espanha e para o Brasil e deram-se mal porque não se tinham preparado bem e, portanto, foram encontrar, na realidade, culturas diferentes quando julgavam que estavam uma grande proximidade. Um segundo ponto é que vocês, se forem agora para o mercado de trabalho, vão encontrar, apesar de tudo, digamos, um mundo mais receptivo aos portugueses do que, por exemplo, o António encontrou. Portanto, Portugal fez o seu caminho e, sobretudo, nestes últimos 10 anos, também fruto do turismo e, portanto, dos Erasmus, de não sei quantos. Portanto, Portugal tem uma imagem, hoje em dia, completamente diferente daquela que tinha há 10, 15 anos, onde era sempre visto com algum ceticismo, alguma reticência, sobretudo quando eram produtos mais elaborados. E isso hoje em dia vê-se que esse caminho foi percorrido, quando, por exemplo, se vê que o preço médio do calçado português é o segundo ou o terceiro do mundo, quando anteriormente era para aí o sétimo ou o oitavo, portanto fez esse percurso, ou quando se vê que há empresas de topo em áreas tecnológicas a servir a NASA, a servir grandes plataformas internacionais e, portanto, esse caminho foi feito, a reputação foi ganha e, portanto, a coisa está mais facilitada para vocês do que estava anteriormente. E depois há uma característica que eu acho que é também importante no negócio internacional e que eu acho que lhes referi na primeira aula, que é o facto de nós sermos de um país pequeno e de termos uma cultura relativamente aberta, não nos dá nenhuma pretensão de que somos os melhores do mundo e, portanto, percebemos que temos que trabalhar para isso e temos que aprender com os outros, enquanto países, por exemplo, como os Estados Unidos, muitas das vezes cometem erros porque acham que estão no centro do mundo, portanto, são aquilo que na gíria, na linguagem mais científica sobre isso se diz, é um país etnocêntrico, que está no centro do mundo e que se vê nos noticiários que eles têm, que são 99% sobre os Estados Unidos e o 1% é sobre um país que não os Estados Unidos, mas por qualquer coisa que tenha a ver com os Estados Unidos. Estes são aspectos que vale a pena, portanto, são mais macro. Depois, nos mais micro, houve aqui coisas que as experiências são sempre muito pessoais, não é? Mas esta, por exemplo, do erro de ter ido imediatamente para a empresa da família é, às vezes, recorrente nos testemunhos que estão aqui, ou se quiserem, alguns que perceberam que não deviam fazer isso e, portanto, foram ganhar a credibilidade, a reputação, o traquejo fora e quando vieram já não eram o filho do patrão, era alguém que tinha competências que tinham sido testadas noutros sítios. Por exemplo, há empresas, creio que a Sograp, por exemplo, as pessoas não vão imediatamente para a empresa, têm que fazer um trajeto fora e são quase que recrutadas em pés de igualdade com terceiros. Portanto, esse é um ponto que era interessante. O outro ponto que foi aqui salientado é a importância da mundividência, não é? Portanto, do cosmopolitismo, de se viajar, de se perceber as diferentes culturas, a forma de ser, de estar, porque isso depois, isso paga sempre. Isto é, há de haver uma altura em que aquilo que se aprendeu
tacitamente, muitas das vezes, portanto nós não precisamos estar ali a tomar notas do que é que aprendemos aprendendo, não é? Mas isso depois, mais tarde, é muito importante, sobretudo em negócios internacionais, em que é preciso, muitas das vezes, juntar competências, juntar pessoas, juntar atributos que provêm de vários contextos, e se vocês não tiverem esses contextos vão ter muita dificuldade em harmonizar esses atributos todos nas circunstâncias mais diferentes, ou harmonizar na equipa, ou harmonizar na negociação, ou harmonizar no investimento que estão a fazer. Não é? Portanto, isto são aspectos que eu acho que são muito interessantes deste testemunho, e portanto havia aqui muitas outras coisas, inclusive se falou à hora do almoço, mas fica para o ano, mas não, provavelmente, espero que não para vocês, portanto para a vossa felicidade. Isso significa que teriam passado na disciplina, mas se quiserem aparecer cá, não, também são bem-vindos. Muito obrigado, António, mais uma vez, e então daqui a um bocadinho vemos.